Olá, tudo bom? Hoje a aula vai ser sobre um tipo específico de sujeito e as suas consequências com a concordância verbal. Retomando, o que é concordância verbal? É quando o verbo atende a forma de pessoa, primeira, segunda ou terceira, e de número singular ou plural com o verbo, né? Se eu tenho sujeito simples, verbo ficará no singular. Se eu tenho sujeito composto, certamente ele ficará no plural. Essa é a regra geral. Então, nós temos três tipos básicos de concordância, né, a qual eu já falei no meu vídeo anterior, um pouco sobre elas, e a nossa regra de ouro é: o verbo sempre concordará com o núcleo do sujeito. Por exemplo, a bela e intensa cantora fez um show em São Paulo. Quem é o núcleo desse sujeito dessa frase que eu falei? A bela e intensa cantora. O núcleo é cantora, ou seja, é a palavra principal, que sempre, no caso do sujeito, é sempre um substantivo ou palavra que tenha função semelhante, análoga a um substantivo, né? Por exemplo, os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são palavras que têm função semelhante, análoga a um substantivo, tranquilo? Então podem ser núcleo do sujeito, né? Porque esse sujeito que eu falei, ó, a bela e intensa cantora, tem um núcleo, mas tem três palavras que estão gravitando em torno desse núcleo substantivo, que são os adjuntos adnominais. Tudo aquilo que gravita em torno de um substantivo é um adjunto adnominal. O que significa essa palavra adjunto? Algo que vai em direção de estar próximo. E o que é adnominal? Aquilo que está próximo ou indo para o nome, né? São palavras latinas. Tudo que tem o começo ad é o que? Tem um sentido de proximidade e de movimentação. Tranquilo? Agora a gente tem um caso especial nessa figurinha aí que eu falei, com as expressões aproximativas, né? Por exemplo, cerca de 40 pessoas ocuparam o centro da cidade. Quem é o núcleo desse sujeito? Se eu for fazer uma análise assim estritamente gramatical, o núcleo seria cerca. Só que cerca é uma palavra muito vaga, muito, né, não tem um sentido amplo. Então, quando a gente tem uma expressão que ela vai indicar uma quantidade não muito certa, mas assim aproximada ou para mais ou para menos, o que vai acontecer com a concordância verbal? Será feita com o numeral que estiver ali. Ó, cerca de 40 pessoas ocuparam. Embora o cerca venha ali como a palavra que seria o núcleo, mas não é, porque é uma palavra vaga de sentido. Então ele vai concordar com o numeral 40, né? Mais de 100 pessoas, né, ocuparam a Paulista. Né? Temos aí outro caso de expressão aproximativa, porque eu não sei ao certo. Menos de 100 pessoas ocuparam, sempre no plural, quando for numeral maior de um. Ou seja, mais de um aluno saiu da sala. Como tem um ali, a gente coloca no singular. Só que essa expressão mais de um, eu vou falar logo depois, ó. Tem aquelas expressões ali, ó, mais de, menos de, cerca de, perto de, obra de. Essa obra de, ela é mais antiga. Obra de 30 pessoas limparam o condomínio. Ela é uma expressão mais antiga, mas tem esse mesmo sentido de aproximação. Temos outras também. Por volta de,
por volta de 30 pessoas limparam o condomínio, né? Tranquilo? Então, há mais de um. Mais de um deixa o verbo no singular sempre. Eu até tive um bate-boca com um outro cara de um grupo de língua portuguesa. Mais de um não é sempre no singular. Existem duas possibilidades que o mais de um pode deixar o verbo no plural. Acorda. E quem está me dando respaldo é o Bechara e outras gramáticas atuais, como a do Rodrigo Bezerra. Ó, mais de um deputado se estapeou ou se estapearam. O que essa ação faz? Essa ação acontece apenas feita pelo sujeito? Ó, mais de um deputado se estapearam. É estranho? É. Porque nesse caso aí nós temos a ideia de reciprocidade. Ou seja, algo que eu faço e que eu também recebo de outra pessoa. Ó, mais de um filho se assim não, mais de um amor se abraçaram, mais de um casal se abraçaram. Se abraçaram, claro, porque são duas pessoas. A pessoa vai se abraçar com outra. Então nós temos aí a ideia de reciprocidade de alguém que está envolvido nessa ação verbal que faz com que esse verbo fique no plural. Mais de um bandido se digamos assim, se cortaram, se esfaquearam. A pessoa que ler essa frase no plural, ela vai entender o quê? Mais de um bandido se esfaquearam. Vai entender que ele fez uma ação contra outra pessoa e ele também recebeu essa ação. É aquela chamada voz reflexiva, sim, mas tem ainda aquela ideia de reciprocidade, de que eu estou fazendo algo para alguém, porque o que é primeiramente voz reflexiva? É quando o sujeito faz algo e ele é vítima de algo. Por exemplo, eu me penteei. Quantas pessoas estão envolvidas nessa ação verbal que eu acabei de falar? Uma só, eu. Então eu fiz algo e eu também fui vítima desse algo, de ser penteado por mim. Agora, se eu estiver falando, eu, eu e meu irmão nos abraçamos. Aí tem voz reflexiva? Tem, mas tem sentido de reciprocidade, que eu estou fazendo algo para outra pessoa e essa outra pessoa faz a mesma coisa para mim. É o caso que deixa mais de um no plural. E também a expressão mais de um deixa o verbo no plural se ela estiver repetida. Mais de um deputado, vírgula, mais de um senador é, votaram contra o povo. É, aí o mais de um deixa no plural também, tá bom, gente?